Então, olha lá, exemplo 4. Temos uma divisão, então já sei que eu não posso fazer separado. Aí, batendo o olho só no numerador e só no que está no denominador, eu vejo que aqui eu tenho um polinômio de grau 2, né? Um x ao quadrado. Aqui embaixo eu tenho um x ao cubo. E eu sei que a derivada de x ao cubo é x ao quadrado, exceto pela constante. Então, pega esse denominador inteiro aqui e chama esse denominador inteiro de u. Porque na hora que você for derivar, vai aparecer o x ao quadrado. Então vai ficar o seguinte, ó. A função que eu quero é essa de baixo. Por quê? Porque a derivada dela vai aparecer aqui em cima, exceto pela constante. Então, esse cara aqui de baixo, eu vou chamar de u. Agora eu vou fazer o du. Né? Deriva do lado esquerdo, deriva do lado direito e acrescenta aqui no final o dx. Beleza. Derivou aqui, vai dar o du. Deriva x ao cubo mais 4, que vai dar 3x ao quadrado, derivada de uma constante dá zero, e acrescenta o dx. Aí o que você vai observar? Você vai observar o seguinte. Você vai observar que... peraí que eu errei aqui. Você vai observar que esse termo que a gente está chamando de u é esse termo aqui, o quadradinho vermelho. Certo? O que sobrou lá na minha função? O que sobrou? Sobrou esse x ao quadrado aqui e sobrou esse dx aqui. Por acaso, não seria justamente essa parte aqui, ó? É exatamente isso aqui que eu circulei. É o que eu tenho aqui, ó. É o que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui é isso aqui, x ao quadrado dx. Só que eu tenho este infeliz aqui, esse número 3, que está sobrando. Se aqui em cima eu tivesse um 3, estaria perfeito. Só que eu não tenho esse 3 aqui. Eu não tenho esse 3 aqui. Então, esse 3 aqui, ele está me atrapalhando. Então, o que eu posso fazer? Como é um número, né, uma constante, é um número multiplicando, eu posso pegar esse 3 aqui e passa para o outro lado. Joga para o lado de lá dividindo. E aí eu consegui isolar justamente o que eu precisava, que era o x ao quadrado dx. Ó, que eu vou ter que trocar na hora de fazer a substituição, né? Esse x ao quadrado dx eu vou ter que trocar por du sobre 3. Então vai ficar assim, ó, o x ao quadrado dx vai virar o du sobre 3. Tá? Eu posso deixar esse 1 aqui só para constar. O roxinho vai virar o meu u. Esse 1/3 eu posso, é uma constante, eu posso colocar para fora da integral. E aí eu vou ter que fazer a integral de 1 sobre u. Então tá aqui, arrumei. 1/3 do ln do módulo de u. Beleza. Volta para o x. No lugar do u, vai no segundo passo. Ó, u vale x ao cubo mais 4. Beleza. Então, ao invés do ln do módulo de u, vai ser ln do módulo de x ao cubo mais 4. Pronto, acabou. Aí esse 1/3 aqui, ou você deixa, mantém do jeito que está, igualzinho, ou você pode colocar aqui embaixo, que nem eu fiz aqui nessa última etapa, ln desse negócio todo aqui, sobre 3, acabou, mais constante de integração. Bom, vamos lá. Exemplo 5. Olha lá. Integral de seno de x ao cubo vezes cosseno de x dx. Aí lembra, né? Tanto a integral quanto a derivada do seno, a integral do seno vai dar o cosseno e vice-versa. Exceto pelo sinalzinho, que às vezes é mais, às vezes é menos. Mas assim, eu sei que quando eu derivo ou integro um, eu caio no outro. Derivar ou integrar o seno, cai no cosseno. Derivar ou integrar o cosseno, cai no seno. Só que, o que está mais feio aqui, né? Você fala, o cosseno está sozinho, ele está bonitinho, olha lá. Só cosseno de x, bonitinho, bacana. Esse seno está feio. Então eu gosto de falar que assim, normalmente é na parte feia da integral que você vai encontrar o teu u. Por que feio? Porque está elevado ao cubo. Esse elevado ao cubo aqui dá uma atrapalhada, né? Então, quem que vai ser o meu u? Concorda que tanto faz?
Eu poderia dizer que é o cosseno, como poderia dizer que é o seno, porque quando deriva um, cai no outro e vice-versa. Só que, se eu falar que o seno é só esse carinha aqui, que é justamente a parte feia, na hora que eu fizer o du, vai aparecer quem? Vai aparecer a derivada do seno, ou seja, vai aparecer o cosseno de x, e lembra da notação junto com o dx, que é o que eu preciso. Ó, então derivou. O u vai ser o du, seno de x, derivada do seno é o cosseno, pela notação acrescento o dx. Aí você percebe, ó, percebeu o que está acontecendo? O seno ele vai virar o u. Bacana. O cosseno de x dx, ó, não é esse cara aqui? Ele vai virar quem? O du. Então, tudo olhando para a original aqui, tudo que tem x, depois vai virar alguma coisa contendo u. Então, eu vou conseguir sumir com tudo que é x aqui de cima, vai virar tudo u. Como que vai ficar isso, então? Vamos fazer a substituição. É só substituir mesmo, tá? Ó, no lugar do seno, eu vou trocar por u. O cosseno dx, eu troco por du. Então, vai ficar assim. Olha lá, seno de x ao cubo, isso aqui vai virar o meu u ao cubo. Cosseno de x dx vai virar du. E aqui, integral de u ao cubo, eu sei fazer. É u a quarta sobre 4. É a história do soma 1, né? 3 mais 1 dá 4, divide pelo próprio expoente, que é 4. Acabou? Integrou? Integrei. Volta para o x, ou seja, segundo passo. O u, onde está escrito u, eu tenho que voltar para o x. Então, eu tenho que escrever seno de x. Então, está lá, ó, seno de x elevado à quarta. O resto eu estou copiando, tá? Sobre 4, acabou, acabou, mais constante. Pronto, está feito. Exemplo 6. Veja que é parecido, né? Ó, só que aqui eu tenho uma multiplicação, tá vendo? Seno ao cubo vezes o cosseno. Agora, eu vou ter o seno vezes o cosseno ao cubo. Escrever isso aqui é como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo aqui o seno entre parênteses elevado ao cubo? Se eu não quisesse colocar entre parênteses, eu poderia pegar esse 3 e colocar aqui, ó. Tira o parênteses e coloca aqui, ó. Seno ao cubo de x. Ficaria similar a esse cosseno ao cubo de x. Tá? Se você não gostar disso, você pode reescrever esse termo aqui de baixo entre parênteses elevado ao cubo. É a mesma coisa. Então, qual que é a parte feia? Bom, está mais ou menos na cara. Esse elevado ao cubo aqui já está me dizendo, ó, a parte feia está por aqui. E para piorar um pouquinho, além de estar elevado ao cubo, ele está no denominador, o que é mais feio ainda. Então, o meu u vai vir aqui, ó, dessa parte aqui. Por quê? Porque se eu chamar o cosseno de u, o meu du, no meu du, vai aparecer o seno de x que está bonitinho lá em cima, sozinho, limpinho, não está elevado a nada. Vai aparecer o seno de x junto com esse dx aqui. Então tá aqui, ó. Não gostou disso aqui? Pode escrever assim, tanto faz. Quem que vai ser o u? A parte feia aqui de baixo. Por quê? Porque a derivada disso aqui aparece em cima, bonitinho. Então, o cosseno, só o cosseno vai ser o u. Por que não o cosseno ao cubo? Porque cosseno ao cubo, para você derivar, você vai usar a regra da cadeia. Quadradinho elevado ao cubo. Lembra a regra da cadeia? Quadradinho ao cubo. Vai dar 3 vezes quadradinho ao quadrado vezes a derivada do quadradinho. Então, não pode ser ao cubo. O u tem que ser só o cosseno. Então, ó, parte feia. Chamei de u só esse carinha aqui dentro, que é o cosseno de x. Chamei de u. Beleza, vou derivar. Qual que é a derivada do cosseno? Então, vai aparecer aqui embaixo o du, deriva esse cara aqui e acrescenta o dx. Derivada do cosseno é menos o seno, certo? Certo. Só que aí veja o seguinte. Ó, o u, beleza, né? Tá aqui. Só que aqui eu tenho dx. Beleza? Tenho dx.
Eu tenho seno. Beleza, eu tenho seno. Só que, concorda que esse sinal de menos está sobrando aqui? Se aqui em cima eu tivesse um sinal de menos, se fosse assim, menos o seno, beleza, ia bater, ia ficar igualzinho. Então aí você ia pegar todo esse termo verde aqui com esse menos e ia trocar por du. Só que não tem esse menos aqui. Na verdade aqui é um mais, né? E aqui deu um menos. Então, esse menos está me atrapalhando. Só que esse menos aqui, você concorda que é como se fosse menos 1 vezes o seno? Então eu posso. Aí tanto faz. Você pode multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1, pode pegar esse menos 1 e passar dividindo. Tanto faz. O mais fácil seria multiplica os dois lados da igualdade por menos 1. Então ficaria assim, ó. Ou passa o menos 1 dividindo, aí você escolhe. Vai ficar esse menos 1 com o du, né, que é como se multiplicasse os dois lados por menos 1. Então fica esse menos 1 com esse du, o menos virou mais. E eu fiz isso justamente porque aqui não tinha o sinal de menos. E aí ficou igualzinho, ó. Seno de x dx, seno de x dx, vai ser substituído por esse negócio que está aqui, que é o menos 1 du. Então vai ficar assim, ó. Embaixo o cosseno virou o u, só que estava entre parênteses, né? Elevado ao cubo. Então aí vai ficar esse u elevado ao cubo aqui embaixo. O seno de x dx está aqui, ó. Eu tenho que trocar por menos 1 du. Aí eu pus aqui, ó, menos, eu pus o menos na frente da fração, podia pôr em cima, aí tanto faz, tá? Menos 1 du. Beleza. Agora eu vou ter que integrar esse negócio aqui. Então esse u que está embaixo, propriedade de potência, passa aqui para cima, trocando o sinal do expoente. Então esse menos eu copiei, esse u ao cubo estava embaixo, foi para cima como u a menos 3, aí você vai ter que integrar, né? Ou seja, vai fazer a história do soma 1, menos 3 mais 1, vai dar menos 2, dividido pelo próprio menos 2. Esse menos aqui da frente eu só copiei, podia até pôr para o lado de fora da integral se quisesse. Eu copiei. Menos com menos dá mais, então deu mais 2. Esse u que estava em cima eu joguei ele para baixo. Tá? Aqui é meio que opcional, você pode manter ele aqui em cima ou pode voltar lá para baixo. E aí você, usando esse roxinho aqui, você volta para a variável x. Tá? E aí pode escrever entre parênteses ou escrever que nem estava no original, que seria isso aqui, ó, cosseno ao quadrado ou entre parênteses ao quadrado. E acrescenta a constante de integração. Exemplo 7. Olha lá. Integral 4x mais 5 elevado a 8. Poxa vida, né? Se fosse ao quadrado aqui, em vez de elevado a 8 fosse elevado a 2, você podia fazer um produto notável, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Seria a mesma coisa que fazer distributiva, tá? Você fala, não lembro do produto notável, beleza. O que é, se fosse elevado ao quadrado, tá? 4x mais 5 ao quadrado é a mesma coisa que 4x mais 5 vezes ele mesmo. Aí você vai lá e faz o chuveirinho, né? Esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Aí você vai ter um polinômio. Né? Vai dar 16, x quadrado, papapá, papapá. E aí você integra o polinômio. Abraço. Se fosse ao cubo, né, ao cubo seria 4x mais 5 vezes 4x mais 5 vezes 4x mais 5. Também daria para fazer o polinômio. Faz as distributivas desses dois, o resultado distribui com o parênteses aqui que tiver. Beleza, vai dar um polinômio aí, x elevado ao cubo, mas dá para fazer. Elevado à quarta. Elevado à quarta já começa a ficar meio chato. Mas elevado à oitava, daria para fazer assim? Daria, é só fazer 8 vezes, né? 4 vezes aqui, aí você faz aqui 8 vezes. Pô, concorda que vai chegar o Natal e você ainda está fazendo ano novo, né?
Aí passa o carnaval, passa a Páscoa, você continua fazendo distributiva, só para conseguir integrar. Né? Se você se sentir motivado por algum motivo a fazer o elevado a 8, 8 vezes aqui, então aí eu falo para você, ó, bota um zero, faz elevado a 80. Quer fazer? Faz, ué. Vai dar um polinômio de grau 80. Dá para fazer? Dá. É viável? Não. Ainda mais se você pensar numa prova, né? Aí sim que não é viável. Você não vai ter tempo. Então, não vai rolar eu desenvolver esse polinômio elevado a 8. Eu vou ter que trabalhar com alguma técnica de integração. Qual técnica? Substituição. Quem que vai ser o meu u? Uai. Lembra que eu falei? O teu u tem que ser alguém de modo que a derivada apareça no restante. A parte feia do negócio não é o que está dentro do parênteses? Não é essa parte que está aqui dentro do parênteses? Não é a parte feia? Então, se você chamar o 4x mais 5 de u, faz o du. Deriva isso aqui. Derivada de uma constante dá zero. Derivada de 4x vai dar 4. E aí acrescenta o dx. O 4, a gente não tem aqui o 4. Esse 4 está sobrando. Então eu vou ter que jogar para o outro lado. Vou isolar o meu dx. Olha que bonitinho. Ó. 4x mais 5 vai virar u. Esse dx aqui vai virar du sobre 4. Portanto, a minha integral, substituindo aqui, ó, u elevado a 8, o dx vira du sobre 4. Esse sobre 4 pode jogar para fora da integral. Esse sobre 4 não é o problema. E aqui pode tirar o parênteses também, né? U elevado a 8. Integral de u elevado a 8, soma 1, u elevado a 9 sobre 9. E 1 quarto que estava lá. Estou carregando esse 1 quarto. Aqui multiplicação de fração, em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. 4 vezes 9. Acabou? Acabou. Simplificou, fez tudo que tinha direito. Ok, volta para x. Pega esse u que está aqui, 4x mais 5. No lugar do bota o 4x mais 5, u estava elevado a 9, bota elevado a 9 sobre 36, acabou, mais constante de integração. Vamos lá. Exemplo 8. Ok. Então, a dica, né, eu falei, ó, normalmente o u vai ter que ser a coisa feia. A coisa feia, muitas vezes ela está dentro de uma função, do tipo seno, cosseno, ln. Às vezes é o expoente de uma função exponencial. Às vezes está dentro de uma raiz. E, nesse caso aqui, vai ser o denominador. Porque veja só, se eu pegar esse denominador todo e falar que ele inteiro é o u, qual que é a derivada do denominador? Lembra que a derivada de uma constante é zero. A derivada do e é o próprio e. Não está aqui em cima, bonitinho? Então, o cara que você vai chamar de u, aí você vai derivar. Essa derivada, ela tem que aparecer sempre em cima. Ela não pode, quer dizer, em cima sim, né? Eu não poderia, por exemplo, chamar esse cara aqui de cima de u, porque a derivada não seria o cara de baixo. Porque o cara de baixo, mesmo que não tivesse esse mais 2, né, você pensaria, o cara de baixo seria 1 sobre e. Aí não é a mesma coisa. Tá? Então, por isso que eu falo, normalmente o denominador que vai ser o tal do u. E aí ele vai aparecer bonitinho lá em cima. A derivada tem que aparecer bonitinha lá em cima. É isso que eu vou fazer. Eu vou chamar todo esse termo aqui de u. Vou derivar, então vai dar um du aqui. Derivada do e é o próprio e, constante é zero, acrescentou o dx. Olha que bonitinho. Aqui, ó. 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 Ó, que fofinho. Ah, professor, olha o feijãozinho verde. Olha lá. Ó, não é esse cara aqui? Então, esses dois juntos aqui vão virar o meu du. E esse carinha aqui de baixo vai virar o u. Então, substitui. Esse termo de baixo, está aqui, vira o u. Esses dois juntos aqui, o ex dx,
E x dx vira quem? Vira o du. Então eu tenho que fazer o quê? Integral de 1 sobre u. Só que integral de 1 sobre u é o ln do módulo de u. Volta para a variável. Já integrei, tá? Acabou, ó. Acabou. Qual que é a integral? A integral é isso. Acabou? Acabou. Eu só preciso voltar para x. Volta para x. Então vai ficar ln do módulo de e elevado a x mais 2. Neste caso, eu poderia tirar do módulo, tá? Aqui é uma observação minha. Em princípio, se você chegar aqui nessa etapa, você já fez o exercício. Agora, uma observação. De repente você vai lá no pega esse exercício aqui, aí você vai na resposta do livro, né? E o cara não pôs em módulo, ele botou assim entre parênteses. Ah, o cara esqueceu de colocar o termo em módulo. Não, ele pôs em módulo e aí ele verificou que o que está aqui dentro, que é o EAX mais 2, é uma coisa positiva. Por quê? Porque a função e elevado a x vai dar um número sempre maior do que zero. E elevado, lembra que o e é 2,7 alguma coisa. Então 2,7 alguma coisa elevado a qualquer coisa sempre vai dar acima de zero. Pode dar 0,000001, mas é maior do que zero, é positivo. Na hora que eu somo 2, fica mais positivo ainda. Então, com certeza, este termo, ele é um termo positivo. Eu tenho como garantir isso para você. Então, se ele é positivo, esse módulo aqui é opcional. Eu posso deixar em módulo, como eu posso tirar do módulo e deixar assim entre parênteses. Exemplo 9. Uou! Professor, mas agora você falou que tinha que ser o denominador e agora está tudo no denominador, né? No numerador só tem o número 1. No denominador tem o x, o l, e agora? Então, vamos lá. Alguém vai ter que ser o meu u. E a derivada desse u vai ter que aparecer no que sobrar. Faz sentido o x ser u? Não. Se o x for 1, não muda nada. É só trocar aqui. Bota u, bota u, bota u. Vai ficar 1 sobre u vezes ln de u du. Não preciso. Você só está pagando a letra x e escrevendo uma outra letra. Então, óbvio que o x não vai ser u. Bom, se o x não vai ser u, o que sobrou? Sobrou o ln de x. Mas quanto que dá a derivada de ln de x? Então, aqui, lado direito. Desculpa, lado esquerdo. Vai ficar du, lado direito. Deriva o ln e acrescenta dx. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Ué, ué, ué. Ok, esse termo aqui não está aqui, ó. 1 sobre x junto com esse dx. Esses dois aqui que estão aqui, eu vou substituir por du. E na passagem de cima a gente já tinha dito que esse ln de x aqui viraria um u. Então a gente vai ter uma integral só com u. Vamos lá, vamos substituir? Concorda que vai ficar isso aqui, ó? Tá? O ln virou u, então está aqui embaixo. 1 sobre x junto com esse dx virou du, está aqui do lado. E a integral de 1 sobre u, acabamos de fazer, né? No exemplo 8, certo? ln no módulo de u, beleza? Acabou a integral? Acabou a integral, já fiz a integral. Está aqui, ó, integrei, acabou. Agora, volta para x. Aí, nesse momento, o cara surta. Esse é o momento que a pessoa surta. Por quê? Porque ela fala, bom, beleza, então no lugar do u eu tenho que voltar para x. Quem que é o meu u? É o ln de x. Então no lugar do u, você vai escrever quanto ele vale. Ele vale quanto? Ln de x. Aí vai ficar ln do módulo do ln, professor? Sim. Ln do módulo de ln de x mais a constante. Mas existe isso? Existe. Ué, ln é um logaritmo. Logaritmo de um número vai dar um número. Se esse número for negativo, tranquilo,
Eu estou em módulo. Então ele vai ficar positivo. Aí eu vou calcular o logaritmo, ln, do número que deu aqui. Vai dar um outro número. Dá para calcular, sem problema. Nesse caso eu poderia tirar esse módulo? Não. Porque o ln pode ser positivo como pode ser negativo. O ln de x, quando o x for maior do que 1, vai ser positivo. Quando o x for um número entre 0 e 1, ele vai dar negativo. Então, nesse caso, esse módulo tem que ficar aqui. Não dá para tirar esse módulo daqui. Ele tem que permanecer aqui, obrigatoriamente. Mas vocês estranham muitas vezes esse exercício porque dá o ln dentro do ln. Né? Mas pode ocorrer, assim como pode ocorrer seno do seno, ou cosseno de cosseno, ou cosseno do seno de x. Pode. Você calcula o seno de x, depois calcula o cosseno do resultado. Isso pode, não tem problema nenhum. O exemplo 10, ó, compara com 9. Ó, 1 sobre x ln de x. E o 10? O ln, que aqui no 9 estava aqui embaixo, eu fiz a mesma coisa, a mesma função. Só que eu peguei o ln e joguei para cima. Em vez de deixar ele aqui embaixo, eu joguei para cima. Percebe que está igualzinho? Tirando esse ln que estava embaixo e foi para cima, o resto é tudo igual? É exatamente isso. É tudo igual. Quem que vai ser o u? O ln. Qual que é a derivada do u? 1 sobre x dx. Como que fica a integral? Ué, o ln virou o u. Aí, embora não esteja escrito, o que você tem que fazer é imaginar aqui, ó. Imagina que tem um número 1 aqui na frente, vezes o ln. Esse 1 sobre o x, junto com o dx, vai virar esse du. Ó que difícil. Nossa, que difícil. Eu vou ter que integrar u. Meu Deus, como eu faço isso? Pô, integral de u ao quadrado sobre 2. Somei 1, dividi por 2. Beleza, acabou a integral? Acabou. Já integrei, né? Fiz a regrinha, somei 1, dividi pelo novo expoente. Acabou? Acabou. Posso parar aqui? Não. Por quê? Porque eu estava em x, você foi para a variável u porque você quis, então você precisa agora voltar para a variável x. Então, no lugar desse u, eu vou escrever quem? O ln. Acabou? Acabou. Agora eu voltei para x, né? Acabou. Mais constante. Acabou. Acabou o exercício. Bom, pessoal, então, por hoje é isso. Integração por substituição. Estudem, refaçam os exemplos, façam os exercícios. E aí, na próxima aula, a gente vai ter uma outra técnica de integração, que vai ser a integração por partes. Desejo a todos uma ótima semana, muita saúde, paz e prosperidade.